E olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulher e que agora que eu estava aqui a ver este dia em particular, aqui que estamos quase aqui a celebrar também uma data muito importante para Portugal, não é? O 25 de Abril quase, estamos quase a chegar lá. Hoje quem será a nossa convidada? Se está atento às nossas redes sociais já sabe que nos espera uma boa conversa porque temos uma convidada que esteve connosco há cerca de 2 semanas e que a conversa ficou ainda muita coisa por dizer e portanto, decidimos continuar. Hoje temos connosco a Agnes Ordani, que nos vem falar de projeto auricular, de piercing, mas hoje vamos falar aqui do outro lado não tão positivo, de dor, de trauma, de alergias, aqui no body piercing. Claro, vamos falar sobre o seu percurso, que é relacionado com a área da saúde e por isso é aqui uma master nesta parte da cicatrização, de fazer o furo em segurança. Tem este lado também estético muito bonito, quem já assistiu ao outro programa pôde ver e hoje nós também vamos mostrar, mas hoje então vamos aqui falar deste outro lado. O tema de hoje é aqui a dor e trauma, para poder evitar que faça más escolhas, mas que escolha bem, se quer aqui se iniciar ou se quer continuar ou se há coisas para reconstruir aqui nas suas orelhinhas ou no seu corpo. Hoje vai ser o dia para falarmos sobre isso. Já sabe, estamos nas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e Conversa.mulheres no Instagram. Pode conhecer as nossas convidadas, pode conhecer os seus projetos. Olhe, muitas das nossas convidadas fazem, como nós também já ensinámos aqui, nós não, mas as convidadas, a importância de nas redes sociais transmitir algum conhecimento para fazer as pessoas voltarem, de dar a conhecer alguma coisa que para si é técnica. Também é o caso da nossa convidada de hoje e muitas das nossas convidadas fazem isto nas suas redes sociais. Então, ao segui-las, vai também ter acesso à informação que é gratuita, vamos assim dizer. Está aqui à distância de um swipe away, para cima, para baixo, e tem toda essa informação. Mas também é parte integrante dos seus projetos, porque ao fazer um like, um comentário, um gosto, uma partilha de coisas que sejam importantes para si, está a apoiar os projetos destas mulheres. Algumas que já começaram faz muito tempo, outras que estão agora a começar. Ao partilhar, ao fazer o seu gosto, está a apoiar e eu pessoalmente gosto muito disso, de que partilhemos e que criemos aqui esta rede do programa Conversa de Mulheres. Não temos na realidade uma rede, mas eu acho que a vamos fazendo. Lembrar também temos o nosso canal do YouTube, da Coriacos TV, com várias playlists e 2 delas muito importantes, que é a playlist Programas Completos Conversa de Mulheres, tem aquela antes de 2024 e tem também já a playlist com inúmeros programas. Sim, já estamos quase aqui a chegar ao 100 deste ano, estamos a passos largos para chegar ao 100º programa só deste ano, veja só todos os dias aqui a quantidade de informação e de conteúdo que chega até si. E há muito tempo que não refiro, temos também um e-mail. Temos um e-mail para quê? Para dar as suas propostas, as suas sugestões. Se conhece uma mulher maravilhosa, que tem uma história de vida inspiradora, um projeto fantástico ou um conhecimento para dar e que pode sentar-se aqui para nós falarmos, por que não enviar a proposta? Maravilhoso. Nós agradecemos, provavelmente se calhar a pessoa em questão também, e temos aqui mais um programa de conversa. E então, como já falei, hoje temos como convidada Agnes Ordani, body piercer auricular, que se fixou em Portugal. Da última vez nós ficámos ainda no Brasil, portanto hoje vamos ver se sabemos como é que se faz aqui o transbordo, com o intuito de trazer um olhar inovador e diferenciado para revolucionar este mercado. Ela já nos contou que revolucionou também o mercado no Brasil e agora promete fazê-lo também aqui em Portugal, trazendo aqui mais feminilidade, elegância às orelhas. E vamos já passar um vídeo para conhecer então os fantásticos trabalhos da nossa convidada. Até já!
Então, gostaram deste antes e depois? Gostaram? A nossa Cláudia hoje não está aqui, mas de certeza que ela ia amar estes antes e depois. Cláudia, onde é que tu andas? Hoje que estamos aqui a falar mais uma vez deste que é um tema da tua eleição. Então, dar as boas-vindas à Agnes Ordani, 15 anos de experiência na área da saúde. Com isso adquiriu muito conhecimento sobre cicatrização e cuidados no pós-operatório e toda essa bagagem hospitalar conseguiu trazer aqui para a arte do piercing, que é onde hoje é revolucionária, diferencial aqui no mercado do piercing e daqui com joias bem bonitas. Muito bem-vinda de volta. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Quem diria? Quem diria voltar outra vez. Temos muito que conversar ainda temos muito para conversar. E então, para quem ousou, eu digo sempre isto, quem ousou não ver o outro programa, como assim? Resumidamente, quem quiser conhecer a história toda, vai ver o programa no outro dia. Acho justo. Que já não me lembro de que dia que foi, meio ali de abril. Mas pronto, vai ver o programa 10. Já me disseram, obrigada. Dia 10. Portanto, dia 10 de abril, quem quiser ouvir a sua história aqui, bem interessante, tem que ver esse programa. Então, mas resumidamente, a sua formação. Eu sou da área da saúde, sou instrumentadora cirúrgica, como formação de graduação. Explicar, não é? O que é isto de instrumentadora cirúrgica? Instrumentadora cirúrgica é quem auxilia diretamente ao cirurgião no ato da cirurgia. Então, quem entrega lá os materiais cirúrgicos, bisturi, pinças. Então, basicamente, trabalha direto voltado a esse tempo de ajudá-lo na cirurgia. Muito conhecimento sobre a cicatrização, sobre sangue. Sobre pele, sobre pós, cuidados pós principalmente, né? Curativos, sangramentos. Muita parte da higiene, não é? Porque isto num bloco operatório, se há coisa que é... Que é impecável é esterilização e higienização, que é importantíssimo. Então, toda essa bagagem hospitalar é a minha formação de mais de 15 anos. E trabalhou em várias áreas daqui de cirurgia? Sim, trabalhei com GO e obstetrícia, ortopedia e finalizei a minha carreira na plástica, que foi paixão. A plástica foi a sua paixão, não é? Foi assim que eu vi esse olhar que eu hoje coloca dentro do piercing, que é o cuidado do pós, é o curativo, é entender como funciona o processo de cicatrização da pele. Porque a plástica ela só tem a excelência por deixar menos cicatrizes e por trazer a autoestima à mulher, né? Sim, porque ninguém vai fazer uma plástica para depois ficar ali os pontos todos e tudo ali a ver, que fica muito pior, não é? Exato. Então, é lá na plástica onde hoje eu consigo ir lá, busco meu conhecimento e trago para cá e faço essa transição. E contou-nos, eu lembro-me que tinha aqui uma grande empatia com o cirurgião plástico com quem trabalhou muitos anos. Isso. E que aprendeu muito e que eram aqui uma equipa muito unida, não é? Sim, muito unida. E aí fora isso, eu tive acesso ao consultório. Então, no consultório eu atendia, fazia as consultas, fazia marcações, que nada mais é do que empreender, né? Então, lá eu comecei já a ter domínio, acessos a coisas que hoje também eu trago para minha carreira como sendo empreendedora. Então, e conte-nos aqui uma coisa. Como é que começa aqui a parte do body piercing? Ser body piercer? O piercing, eu acho que ele nasceu na minha alma. Sim, têm que ir ouvir como é que nasceu. Não vamos contar? Exato. Para irem ouvir. Vamos deixar a curiosidade. Exatamente. Como é que nasce aqui muito cedo? Sim, pronto. Mas aqui este já... Mais à séria. Eu me separei. Sim. E vou morar na casa dos meus pais no interior de São Paulo. E lá eu tenho que pensar rápido em como trabalhar para sustentar 2 filhos separados. Claro. E como eu, na parte, quando eu trabalhava no consultório médico, minhas primas, minhas amigas pediam para que eu fizesse o segundo furinho, o meu pai teve a ideia de me dar a ideia de virar o body piercer. Então eu faço essa transição quando eu vou morar na casa dele, né? E ele relembra que eu já furava a orelha das minhas amigas. Mas que vai fazer formação, não é? A mesma foi fazer formação. Aí ele me dá a ideia e eu falo, não, mas né, temos que saber mais a fundo sobre todas as perfurações. E aí faço um curso com a melhor pessoa que existe e monto meu estúdio lá em Bragança Paulista. E que é um estúdio... Beltrix. E que é um estúdio já muito diferente do que havia na altura, porque já estamos a falar, não pensem que está aqui em Portugal, se calhar se alguém já foi pesquisar, porque isto como aparece nas redes sociais já podem dizer. É rápido. Em Portugal não está assim há tanto tempo, não é? Não. Mas
já há muitos anos que abriu o seu estúdio lá no Brasil. Sim, lá no Brasil eu já tinha um estúdio há 15 anos, mais ou menos. E eu já iniciei abrindo um estúdio só de piercing. Só de piercing. Pensando lá, Era 20 anos inovador. atrás, Sim. eu já abri achava que eu ia viver só de piercing. Eu tinha tanta certeza que eu queria mudar aquele mercado, porque o que eu via não era bonito. Não tinha higiene, os lugares não eram bonitos. E tudo bem que naquela época era uma coisa meio de demarcação de território. Então quem tinha piercing ou era rebelde, Sim, ou era os punks, Sim. ou era os adolescentes rebeldes. Sim. Era meio demarcado. Mas eu era uma menina, uma mulher, e queria ter um piercing bonito. Só que eu não achava esse espaço. Porque não havia, não é? Não existia, e eu falava, mas não existia por falta de conhecimento, por falta das pessoas pesquisarem, porque como também não existia muito estudo, foi difícil arranjar o meu curso para mim fazer. Não foi fácil. E então eu entendia que aqueles Porque, body se calhar, piercings também- antigos, eles aprenderam do jeito que aprenderam na Num internet. sítio qualquer. Porque também, como era da área de saúde, também não ia fazer um curso num sítio qualquer, não é? E era contra a natura, não é? Exatamente. Então, como eu pesquisei, e foi difícil. Então, eu ficava pensando assim, mas poxa, eu quero fazer um piercing, eu vou aonde? Que lugar? Então, eu vou montar esse lugar que eu gostaria que existisse para as mulheres. E monta já um estúdio bem, bem feminino, não é? Totalmente, ele era muito parecido com clínica de estética. Então, ele tinha cheirinho, ele tinha uma boa música, ele tinha flores, tinha plantas. Eu trouxe toda a feminilidade do que eu vivia numa clínica de estética lá fazendo minhas coisas. Falei, vou pôr lá também. Então, tinha uma bancada diferente, uma maca diferente, tinha brinde pós-perfuração, tinha cuidados pós-perfuração que eu fazia questão. Então, eu vim realmente com um olhar que não existia, mas eu acreditava que tinha um espaço. Era um mercado inexplorado e como era frequentado por muitos homens, os homens não são muito criativos, infelizmente. E a mulher, Vão já dizer, não. a mulher, ó, ela é mais ligeira. Então, os homens estão lá trabalhando, fazendo a tatu, fazendo o piercing, o normal. E eu vi um olhar diferente. A verdade é esse. Foi realmente parar e olhar. Mas e uma mulher, se ela quer fazer o piercing, ela vai entrar num lugar desse? Pois. Entende? Sim. Aí eu abro esse espaço que, em muito pouco tempo, fez um boom. Fez um boom, porquê? Porque as mulheres queriam lá ir, porque os pais que, lembro-me que falou disso, as meninas que os pais não deixavam ir, ali já deixavam porque já tinham um ar e era uma mulher, não era? Exato. Foi tudo diferencial. Foi exatamente. Então, o que aconteceu? Começaram a acontecer dois fatores bem marcantes. Primeiro, as pessoas que furavam nesses estúdios e dava errado, ia lá para que eu pudesse cuidar. Até então eu só cuidava. Sim. Cuidava mesmo, limpava, tirava infecção, Sim. higienizava, orientava como tinha que cuidar. Só que aí eu abri uma brecha para a pessoa entrar no meu espaço, conhecer o meu trabalho e como eu cuidava e dava certo. Quando ela tinha que fazer um segundo piercing, quem ela pensava? Claro, não vai ao sítio onde correu tudo mal. Vou e pagar ficou mais assim. barato, porém não vou ter assistência e vou ter problema, vou ter que gastar com remédio, com pomada. Então, Porque eu também me lembro de uma coisa interessante que falou da outra vez que esteve cá, que foi que começou logo a cobrar mais caro, não é? Sim. Que era o que achava que era o seu valor justo, não é? Exato. E as pessoas às vezes acham que o sucesso está em cobrar menos. ou se igualar com o que está no mercado. Mas eu acredito que cada um tem a sua bagagem, né? E eu com tanto estudo, 2 faculdades na área da saúde, mais de 15 anos dentro de hospital, como é que o meu valor, o espaço, tinha mais que era visível, né? Sim. Porque essas coisas, quando a pessoa não vê, ela não consegue mensurar. E é difícil botar valor em estudo, né? As pessoas tendem a não entender que você estuda. Mas quando você vê, você já começa a dar mais valor. Então, o espaço era condizente com o que eu cobrava na época.
porque você pagava 20 num estúdio mais simplesinho, ou de homens, e pagava 50 na época. Eu cobrava porque eu achava justo. E era uma briga com meu pai, porque ele que deu a ideia e ele achava que eu tinha que cobrar a mesma coisa. Sim. Ele falava assim, mas pelo menos 10 reais. E eu, não, 10 reais eu me recuso, é o dobro. É o máximo que eu consigo, porque a minha joia era diferente, porque daí eu conseguia achar os lugares das joias diferentes. E como é que foi isso? Para encontrar onde havia joias? Muita pesquisa. Eu confesso-lhe, já tivemos aqui uma outra convidada que também opera neste meio aqui há uns meses, e eu, até essa convidada, portanto, até o ano 2024, eu nunca tinha visto nem ouvido falar sobre isso. Sim, foi muito difícil, muito. Portanto, mas já idealizou que era isso que queria, aqui umas joias bonitas nas orelhas e no corpo também, não é? Porque é o body. Exato. Já existia, só que elas eram mais caras. E como os body piercings de uma hierarquia mais antiga, que atingia um outro público que não pagaria, eles não compravam. Então, por isso, a gente não via muito, porque não existia body piercings muitas mulheres e nem que queria trabalhar com esse mercado que eu queria. Então, existiam poucas joias, mas elas não se compravam, elas estavam lá esquecidas. Porque isto já vem um bocadinho, pensando também alguma coisa que disse no outro programa, que ali na cultura indiana, ali Médio Oriente, eles já têm muito aqui... Adornos no corpo que eles usavam, Adorno, era esse exatamente. o nome. Existe sim, né? Na verdade, Os brilhos, o piercing vem daí, né? Vem desse povo todo, porque eles gostavam muito de adornar o corpo e eram sempre muito na cara, nariz e orelhas. Pois, né? sim. Então, isso já vem há muito tempo com brilhos e com muitos penduricalhos, correntes. Sim. Mas isso se perde no meio do caminho e fica o piercing tradicional. E muda o público, porque daí vai para rock and roll. Sim, Primeiro quem foi o pessoal do rock and roll, depois veio os punks e skinheads, não sei se aqui eram esses nomes também. Então, e depois foi para os rebeldes mesmo, tipo, quer sair de casa, quer provocar pai, vou fazer piercing, eu acho que tatuagem. era provocar, é dizer, se calhar nem se Era para falar, sou livre, Exato, sou diferente, né? É a rebeldia. Sim. E eu não queria esse público. Eu queria outro público, eu queria o meu público, eu queria que aquelas mulheres que fossem igual a mim pudessem colocar um piercing, mas um piercing igual menininha. E já tinha aí piercings nessa altura? Eu tinha no umbigo, sim. Já naquela época, no umbigo, e tinha segundo e terceiro furo. Pronto, que era feitos na pistola. Pois, feitos na pistola. Mas já tinha segundo e terceiro furo e um umbigo, só, mais nada. Então, e como é que foi a evolução? Encontrar joias e começa aqui a ser um furor, porque agora há um sítio onde se faz bonito. Aí descobri o local, comecei a comprar e comecei a postar e comecei a colocar. E aí, então, quando eu falo que foi duas vertentes que fez o sucesso, né, do que aconteceu, foi arrumar essas adolescentes e esse público mais rebelde que frequentava esse tipo de estúdio. Arrumar, tratar, não é? Exato. Só para explicar. E as meninas de classe média, que eram teoricamente as patricinhas, sim. que gostariam de pôr... Patricinhas. As patricinhas, no Brasil é as patricinhas. Sim. Elas gostariam de pôr, mas os pais não deixavam, por causa do espaço não ser apropriado e porque achavam errado até então, não tinha idade. Eu sou de uma época que piercing não tinha essa coisa de menor de idade. Hoje no Brasil já tem, sim. Mas na época não pode furar. Podia. Também. Aqui também. Sim. Aqui também. Só lóbulo que pode, que não tem idade, mas cartilagem só maior de idade. De maior de idade. Então eu acabo atingindo essas meninas. Que era e depois acabam por influenciar o pai e a mãe vão junto. Pois. E vem o local, me conhecem, vê que eu tenho uma bagagem, que eu sei falar, explicar e cuidar caso dê problema. E começou uma coisa muito engraçada, porque elas começaram a ir em bandos. Então eram 2, 3 amigas fazendo piercing junto, mães e filhas, que era muito bonito. A minha cliente mais antiga,
que fez furo comigo, o primeiro furo que não tinha 82 anos. 82 anos? Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Pois é. Porque foi uma honra para mim ver uma senhora entrando, E falando porquê? Porque gostaria... era um sonho. Porque meus pais não deixavam, nunca deixaram, e eu nunca tive coragem de fazer numa farmácia com aquela pistola, porque Sim. o barulho me dava medo. Sim. E minha neta me disse que existia um lugar, e eu vim aqui conhecer o vosso lugar. E entrou e viu e ficou um tempão sentada conversando e disse para mim, vai ser o meu aniversário. Mentira, ela tinha 89, ela ia fazer 90 anos. 90, ainda é mais velha. Porque aí eu lembrei do aniversário. Sim. Ou era o contrário, 89 ia fazer 80. Era uma 89? data marcante. Sim, sim. E ela me relatou, eu vou fazer aniversário de tantos anos, ou era 80 ou 90, não me recordo, porque faz muito tempo, faz uns 15 anos isso. Sim. E eu quero furar porque eu quero colocar brincos de pérola, porque é o meu sonho, porque o meu colar é de pérola e meu anel é de pérola. Só que eu vou voltar com minha filha e meus netos, porque eles que querem dar de presente. E foi-se embora, e eu fiquei assim. E ela voltou depois de uns 20 dias, veio com a família inteira. Tem vídeos na minha página disso, relatado. Tem que ver, tem que ver isso. Foi muito gratificante para mim, né? Fazer isso, levar, olha onde chegou o meu nível de conhecimento e de atender que tipo de público que realmente confia no meu trabalho, que sabe que lá vai ter cuidados, higienes, atenção e que não é só um piercing. Nós podemos até já ver algumas fotos, temos algumas fotos aqui do seu trabalho, já vimos aqui também neste vídeo, porque falámos aqui do projeto auricular. O que é isto do projeto auricular? O projeto auricular nada mais é do que quando a cliente deseja fazer, se apaixona pelo piercing, se apaixona pelo que vê, e aí quer fazer vários furos. Sim. E aí eu tenho que conjugar. Que é para não ficar uma grande confusão também, não é? Ficar, exato. Conjugar a anatomia da orelha dela, né? Aí, por exemplo, os até estamos a ver, exatamente, aqui estamos a ver os vários... As medidas, sim, as escolhas das joias, a simulação de como vai ficar perto da orelha dela. Eu faço todo esse planejamento antes do furo, para ela ter certeza. Ainda temos, acho que, uma fotografia, para ela ter a certeza que é aquilo que quer. Que é aquilo que quer, que é a joia que combina. E só depois é que se fura, não é? Só depois eu vou abrir o material esterilizado, exato. Esses foram os furos que ela optou. Um tragus, que é aquele pontinho de luz, e 2 argolas. Podem ir para trás, se faz favor, só para a gente ver, sim. 2 argolas e um pontinho de luz. Nessa época, eu furava ainda com argola. Hoje, com meus estudos e técnicas, eu já vi que não é a melhor joia para ser furada. Então, hoje a gente fura com joias retas para cicatrizar muito mais rápido. Mas depois, se quiser, pode colocar as argolas. E já agora... Essa, viu? Tem uma etapa. Sim, na verdade, olha quantas etapas a gente passa. O projeto auricular faz com que a cliente realmente tenha certeza de que queira fazer essas perfurações e que elas vão ficar anatomicamente bonitas, elegantes, do jeito que ela imagina. Lá está, cada orelha é diferente, cada rosto é diferente. A anatomia é totalmente diferente. Pronto. E a seguir temos aqui, já agora, que já tínhamos visto, vamos ver, que também faz formações, não é? Exato. Hoje eu tenho no mercado também uma coisa que não existia, porque eu fiz o curso, qual era o curso? Curso básico. Aprendi a furar mamilo, supercílio, bochecha, boca, língua. Só que com o passar do tempo, eu vi que o que vende e o que eu mais me identificava eram as orelhas. Então, eu deixo de fazer algumas perfurações, eu realmente já não faço mais hoje. Eu fiquei só hoje fazendo nariz e umbigo e me especializei em orelha. Eu ia dizer, então e a orelha? Pronto, ok, especialista em orelha, mas também faz o nariz... Mas fui estudar mesmo a orelha, inervação, a pontos de acupuntura, fui estudar sobre dor, fui estudar sobre tecidos. Que hoje vamos falar sobre isso. Cicatrização. Então, eu virei realmente a especialista auricular porque eu fui estudar. E aí, quando eu resolvo montar meu curso, eu penso, mas, cara, vou montar um curso de piercing normal. Mais uma vez, eu vou para uma linha diferenciada. Por quê? O que se vende é perfuração de orelha.
Quem consome piercing, quem gasta é a mulher, né? Pois. Então eu vou fazer um curso aonde minhas alunas realmente vejam o financeiro entrar rápido, como é com as orelhas, e não com o piercing de umbigo, de nariz. Porque faz um e depois, pronto. Então, a minha formação hoje, ela é especialista, eu dou furos personalizados para orelha. Tudo sobre orelha. Toda a minha bagagem eu ensino em perfuração auricular. E a formação que faz é para alguém que queira começar? Inicial e a mentoria, porque isso tem acontecido muito aqui. Tem muitas profissionais me procurando. Muito atrás, não é? Porque estamos a falar que há 20 anos ou há 15 anos já encontrava joias lá. Cá, não sei há quanto tempo é que isso... 2 anos. 2 anos. Aqui. Então, agora no meu perfil tá entrando a cada dia mais pessoas que são da área e que querem fazer uma especialização. Querem aprender a minha técnica, querem entender mais, porque fizeram cursos de internet, online. Exatamente. E fizeram no Brasil, até com pessoas boas. Mas uma coisa é você sentar e ensinar, né? O piercing... E ver ali, não é uma técnica, né? Tem uma maneira correta, uma angulação exata para fazer aquela perfuração e ela evoluir. Pela uma aula online, é lógico que ela pode se aprofundar, mas tem pessoas que precisam do presencial, tem pessoas que captam fácil no online, né? Então, eu tenho recebido muitas pessoas profissionais e eu fico muito feliz, porque no Brasil eu não dava tanto para profissionais. Eu formava do zero e elas iam para o mercado e ganhavam um mundo e viravam um personal, que a gente chama de personal piercer. O que é uma body piercer especializada, que leva a mala dela, ela não precisa necessariamente abrir um espaço. Porque como tudo é descartável e estéril, ela com a mala, ela leva o serviço dela para várias clínicas de estética, que é onde eu atendo hoje. No espaço feminino. Muito bem, num espaço feminino. Temos aqui mais 2 fotografias, só para mostrarmos, para depois, porque hoje vamos aqui ao lado, já estávamos a ver esta, não é? Portanto, aqui, o que é que estamos a ver aqui? Aí é o visagismo. Percebe na primeira foto como o furo dela foi feito muito baixo, totalmente fora do padrão. Ela não usava mais brinco e morria de vontade. Então, porque o furo estava fora do sítio. Exato. Só que ela quis manter esse e queria que eu desse uma harmonia diferente. E não nós fizemos esses minions, que a gente chama, para dar... Você viu que a partir do momento que eu embelezei mais, perdeu o foco da joia do furo torto? Sim, pois é. Eu trouxe a autoestima dela, porque ela já não usava mais e não gostava. Desta marca, que não fecha, né? Porque furou com um bebê e ela, acho que já tinha 20 e tantos anos. E não fecha, pois fica lá, não é? Exato. Então eu continuei, permaneci e fiz esse desenho, porque no visagismo, quando a gente vai corrigir furo torto, a gente tem alguns desenhos que a gente pode utilizar. Então a gente pode usar em triângulo, pode usar em onda, pode usar em lua. Então, eu simulei ali o melhor desenho que ela gostou, fiz vários testes, ela se identificou com esse e nós fizemos. E aí, olha só, está muito bonito, aonde falamos que o furo estava errado? Torto. Sim, exatamente, agora parece que foi de propósito. Temos mais uma foto e pronto. Isso é o que tanto eu falo sobre as pistolas. Pronto, e serve aqui de mote para começarmos a falar sobre as pistolas, não é? Esse é o maior problema que nós tivemos no Brasil, enfrentamos uma fase muito difícil, assim como aqui ainda se enfrenta, porque a pistola, ela não faz uma perfuração com agulha. É na marra que o brinco entra na pele, na marra, na força. Então, vamos pensa numa carne, quando cortamos um bife com uma faca, ela vem camada por camada, uniforme. Na pele é a mesma coisa, quando eu entro com uma agulha, ela vai abrir todas as camadas uniforme. Quando eu vou na marra, o tecido esgarça, abre, todo irregular. Dentro, imagina que aqui é o furinho, né? Vai ficar várias fissuras de pele, rompidas e não vai ter um corte seja mais direito. E aí o que acontece? Então teve a pressão, que foi uma força ali, um brinco que ele é muito pequeno e muito grosso e o rompimento das fibras totalmente errado. Portanto, é aqui quase uma laceração, não sei qual é a palavra que se diz, mas é aqui
Agora não vem a palavra, mas é aqui um embate muito forte, não é? Exato. Naquela imagem eu coloco exatamente que dá para ver como funciona isso entrando na pele. Então, no Brasil, isso deu tantas infecções e inflamações, davam-se aqui, como é essa região, dava-se ínguas aqui. Eu peguei vários clientes com problemas de íngua, porque a inflamação daqui desce para o gânglio. Sim, para o gânglio, sim. Então, houve um estudo muito grande entre vários body piercers, a categoria da saúde, vigilância sanitária, para tirarmos isso. E do mais, aquele revólver, aquela pistola, ela não é estéril. Ela passa de orelha para orelha. Pois. Se vocês repararem, aquela peça Eles dizem é a que não, mesma, porque... única. Pois. Ela coloca o brinco. Sim. Só que na hora que o brinco pinça, aquela parte branca da pistola encosta na vossa pele, na pele dele, na minha pele, na pele de todo mundo. E só se passa um álcool. Teoricamente, passa um álcool. Mas não é o suficiente, porque se houver um sangramento, concorda que ficou uma gotícula de sangue nesta peça, Sim. que vai para outra pessoa. Claro. Então, todos esses estudos que Isto fizemos para quem no trabalhou Brasil, em cirurgia, que é tudo muito estanque. Exato. Sim. Todos esses fatores que levamos lá no Brasil foi um coadjuvante muito grande para se entender que aquilo não era melhor nem método e nem era seguro para a saúde. E disse que Já foi lá tirado. já foi retirado, não é? Exato. E também nos falou, lembro-me eu, no outro programa, que aconselha a fazer com a agulha mesmo em bebés. Sim, exatamente. No bebê eu vou furar com a agulha de bebê. No adulto eu furo com a agulha de adulto. Então, assim, é mais fininho do que a haste do brinco. O bebê, até 4 meses, sensibilidade de dor dele é muito baixinha, ele não vai sentir nada. Por quê? Porque as inervações ainda estão ali, né? Ainda estão... Sim. E ainda mais, quanto mais cedo, porque eles passam muito tempo dormindo. Por isso que é legal cedo. Porque o bebê vai estar dormindo. O máximo que vai fazer, se você olhar na minha página, os bebês fazem assim, ó. Sabe? Tem lá tipo, vídeos alguma também. coisa aconteceu. Mas E eles... como aqui uma melguinha. Exato, mas eles estão num sono muito profundo, então é o melhor momento. Não gerando, claro, o trauma de uma criança que às vezes Se lembra. as mães me procuram. Ela tá com 4 anos, tá pedindo. Mas ela vai chorar. E aí vai fazer um lado e muito difícil vai me deixar fazer o outro. Aí ela vai embora com um brinco só de um lado, tudo bem, depois vai voltar. Mas eu acho desconfortável. Aí eu prefiro esperar e deixar para ela até 8, 9, 10 anos, que ela vai saber daí, ela vai preparada, sabendo que tem a dor e vai aguentar, porque nessa idade uma menininha já consegue entender que vai doer, mas vai parar. Exato, vai doer. Com 4 anos eu não consigo falar para ela, vai doer, mas vai parar. Sim. Ela vai chorar, né? Ela vai falar, não quero mais. E como é que é a dor? Porque uma das razões da pistola que se diz é doeu, mas já passou. Fica a arder e já passou. A perfuração com a agulha é idêntica para menos. Para menos. É, porque Custa, é muito sabe mais como fino. custa a acreditar, parece que vai doer mais. É porque, assim, o calibre do brinco do revólver, ele é grosso. Sim, sim. E do brinco é fino. O brinco que a gente fura, que é o de titânio, ele é muito fino. Em termos de números, um é 0,5, enquanto o da pistola é 1,2. Ah, meu Deus, é muita diferença. Entende? Então, aqui, com a pistola, dói muito mais do que com a agulha. E o método é muito mais seguro. A cicatrização é segura e não tem dor pós. Sendo que na pistola, a gente sabe que aquilo fica pulsando e latejando por alguns Eu sei meses. porque eu fiz vários com a pistola e os meus não cicatrizavam bem, que é isso que vamos falar a seguir. Vamos só ver aqui um vídeo para depois comentarmos, pode ser? Vamos aqui ver um vídeo e depois comentamos o vídeo e seguimos a conversa. Tá bem. Então, diga-nos, o que é que vimos aqui?
vimos ali uma perfuração com agulha, aonde eu meço, porque é uma coisa também que não acontece na pistola, né? É só coloca lá e fura. E fura num sítio qual... Não tem a medida em um Sim. sítio qualquer, por isso que fica torto, por isso que às vezes sai muito para baixo, muito para cima. E às vezes até, há bocado estava a falar da angulação, não é? Que tem uma maneira própria de fazer, não é? Às vezes com o revólver e a pessoa se mexe, então entra reto e sai mais baixo, ou entra aqui e sai para lá. Sim. E isso não acontece naquela imagem que nós vimos, porque eu faço as marcações. Então eu vou medir o primeiro, o segundo vai ter a mesma medida do segundo para o terceiro e a altura, baseado no primeiro. Então se ele está aqui, os outros vão estar na mesma altura, eu não vou fazer para baixo, para cima. Né? Eles seguem uma sequência, então isso dá, esteticamente, fica muito bonito, fica elegante de se ver. Sim, é bonito porque aquele mito, aquela ideia construída, quem tem piercing no trabalho, não pode ser porque eram aqueles piercings horríveis. Exato, eram piercings pesados, grotesco, era uma coisa... Nada contra, quem gostar sim, mas que claramente não se coaduna com certos empregos, com certa maneira de estar, com joias, não é? Parece que aquilo não liga uma coisa com a outra. Que também não existia. Sim, não existia opções, era aquilo que existia. Agora, quando a gente fornece opção e o cliente sai com uma orelha elegante, é lindo. Automaticamente... Até eu que sou contra ter dores desnecessárias. Não vai. Ainda vou convencer vocês duas a fazer um furinho comigo. Sou contra dores desnecessárias. A Cláudia convence-a. Vou trocar a joia dela, lembra da última lá que eu falei? Precisando trazer mais feminilidade, mais moderno. Sim, eu concordo. Acho que sim, acho que tem tudo a ver com ela. Mas, agora esqueci-me o que é que ia falar, mas ia falar sobre esta questão da dor, não é? Que mesmo até eu, já sei o que é que ia dizer, mesmo até eu que tenho esta aversão à dor, não é? Vejo que é bonito e gosto e acho, olha, eu até era capaz de me encaixar, não com todos, mas eu acho que isso ninguém gosta de todos, de tudo, não é? Começo a pensar, olha, se calhar isto até era um brilhozinho ali, fica bonito, não é? Hoje eu costumo dizer que o meu dia de felicidade é quando eu atendo vocês, né? Porque o meu público ainda muito grande são as brasileiras. Elas me procuram e dão graças a Deus. Até que enfim, tem alguém aqui que faz um piercing, né? Um piercing adequado, um piercing que eu curto, um piercing que eu já gosto lá no Brasil e não achava ninguém que faria. Mas quando eu atendo uma portuguesa, eu fico feliz. Eu falo, olha, eu estou conseguindo ganhar o coração de vocês e deixar a orelha de vocês linda. Eu acho que vai ganhar. E então, falando de dor, de cicatrização, o que é preciso aqui saber? Dor, dói muito? Não. Como é que é isto? Vamos ter um parâmetro. Quando tiramos sangue, aquela agulha entra, é chato, mas quando tira-se a agulha, não vai amenizando a dor? Sim, já não dói nada. É isso, é igual. Exatamente. Inclusive, a agulha do piercing é um calibre menor do que a do sangue. Dói menos porque a do do sangue, o calibre tem que ser maior para passar o sangue. Do piercing, eu não preciso de um calibre maior. É isso. A sério que é a mesma dor do que tirar sangue? Sim, é a mesma dor. É a mesma agulha. E não é muito tempo que fica lá para poder furar? Não, é muito rápido. Eu tenho um processo, falando de dor, que eu trabalho, que é a respiração. Na hora da minha perfuração, isso é uma técnica que eu aprendi com um neurologista. Eu fui num curso de neurologista para entender sobre dor. A técnica é a seguinte, respira fundo. Eu vou estar aqui de pé, ao lado dela, para fazer a perfuração, eu vou pedir, respira fundo. Segura o ar, furei, solta. Acabou. A sério que é só isso? É isso. Estou mesmo quase a ficar convencida. É isso. Se eu soubesse, deveria ter posto um vídeo da perfuração em si para ver. Não sei. Não ia ter nada. Capaz de acontecer, não ia ser só ali um pedacinho pequenininho, mas para você ver a rapidez. Poderíamos dar uma ofuscada na imagem, sim. Mas só para você pegar esse tempo. É exatamente isso. Se tivesse querido vir cá, a Cláudia aceitava fazer aqui ao vivo, que a Cláudia da outra vez. Podemos pensar. Próxima vez ainda vem cá, ao vivo. faz um furo à Cláudia, ou troca a joia da Cláudia lá. Cláudia! Porque a Cláudia é que me mete sempre a fazer a ginástica e tudo. É. A ginástica sou sempre eu, a dança sou sempre eu. Pronto. Não sei, pronto, eu acho que é justo ela ir para o piercing. Pronto. Tá bem feito. E então, e sobre cicatrização?
Então, que é o pós, né? Exatamente. É muito importante esta parte aqui de como é que se cuida a seguir, não é? Sim, o pós, ele vai ser um pós tranquilo se o pré for também adequado. Como Porque assim? eu tenho que dar uma joia de qualidade, esterilizada e saber bem a técnica que eu utilizei para fazer aquele piercing. Porque se uma desses fatores não estão bem, a cicatrização eu já começo a comprometê-la. Pois. Né? Então, no meu caso, que trabalho com tudo certinho, o que vai acontecer na cicatrização? Ela vai cuidar como se fosse um machucado na pele. Inclusive, vai fazer casquinha. Sabe quando machucamos? Cortamos com faca, alguma coisa. Sim. No dia seguinte, temos uma casquinha. Sim. O piercing vai fazer a mesma casquinha no dia seguinte. Então, e depois como é que é com o brinco? Vai limpar com um sabonetinho neutro infantil e um cotonete. E vai tirando as casquinhas que vão fazendo, que vai cicatrizando. É muito tranquilo, porque esses 3 outros pilares antes foram bem realizados. Se fizer com a pistola, a cicatrização eu já não posso falar, mas vai ser comprometida, porque aqui já começamos errado. Se o metal, a joia, não for de titânio, também vamos ter aqui um dos fatores. Porque o titânio? Porque o titânio é o melhor material para cicatrizar. Quer ver? Vou fazer um adendo para você entender bem. Não aqui, mas vamos falar do Brasil para entender. A gente nasce, bebezinho já coloca um brinco na gente, né? E o brinco geralmente é de ouro. Sim. Porque é ganhado da vovó, da madrinha, né? É presenteado. As crianças, as meninas que nascem, são presenteadas com um brinquinho para a mãe, para colocar. Então, furamos lá com a orelha de recém-nascido com um brinco de ouro. Crescemos. Temos lá 20 anos, aí começamos. Queremos usar bijuteria, outros materiais. Tudo que colocamos inflama, coça, infecciona, dá alergia. E entendemos que só podemos usar ouro. A minha orelha só pode usar ouro. E não é. Foi porque a joia utilizada na perfuração foi errada. Foi ouro. E o que aconteceu, o seu corpo, que tinha uma imunidade muito alta, não rejeitou a perfuração. Porque o bebê tem a imunidade altíssima, com leite materno no começo. Então, ele não vai rejeitar jamais o brinco. Só que ele vai formar uma cápsula dentro, onde entra o brinco. Dentro, só entende o metal ouro. Então, eu ponho outra coisa, o tecido em contato com o metal percebe que é outra coisa. Engraçado. Ele dá alergia. Ele inflama, ele coça. Há muita gente que diz isso. Eu sou alérgico, só posso pôr ouro. Isso eu aprendi estudando metal. Por isso que eu falo, piercing é muito mais do que a gente imagina. Então, aí eu desmistifico isso para a mãe e ela não quer fazer, por exemplo, o segundo furo. Eu não posso, porque eu só posso com ouro. Aí eu vou explicar, não. Vocês não podem por causa desses fatores. Explico o ouro. Aí ela já fica assim, é sério? É. Então, eu vou furar com titânio. O que é o titânio? Quando fazemos uma cirurgia, vamos pensar a nível de cirurgia de ortopedia. Placas, pinos e parafusos, que quando precisamos colocar, são de titânio. Por quê? Porque o nosso corpo vai lá dentro, né? O nosso corpo aceita aquele tipo de metal, porque ele é livre de níquel. É o níquel que é alérgico para nós. Que engraçado. Aí, com a evolução dos piercings, com a evolução de tudo isso que estava acontecendo no Brasil, body piercings mulheres pedindo por joia, a gente entendendo que não furava mais com argola. Isso a gente foi aprender na prática, errando, porque eu furei muito, aprendi no meu curso. E aí eu já não furava mais por opção minha, por técnicas minhas. O pessoal do piercing, um pessoal que também estava nessa ideologia de trazer inovação, começou a fabricar piercing de titânio. E agora? Isso foi a nossa segurança pós e de cicatrização perfeita. Por quê? Quando eu furo hoje, o organismo entende 2 fatores. Eu fiz um machucado, então ele tem que cicatrizar e tem um corpo estranho. Como é titânio, então 50% da cicatrização já estou tranquila. Eu só tenho que cicatrizar o furo que eu fiz da agulha. Algum cuidado, só esse cuidado que diz que se só for com consigo, água e sabão. Água e sabão e já está. Exato. E tem que mexer. Antigamente se dava para pôr álcool, mas se ali eu causei um machucado, como que eu vou jogar um álcool? Aqui vai dar uma alergia enorme, dói. né? E dor.
Então, hoje, é tão simples, é a cicatrização que funciona. Quanto tempo até... Até cicatrizar total. Depende de cada sítio. Cada lugarzinho lá tem as suas particularidades. Mas lóbulo, 2 meses você está trocando e botando seus brinquinhos aí, que queira à vontade. Já com o furo cicatrizado. Se for uma cartilagem, que é a parte de cima da orelha, que tem os pontos de acupuntura, que tem esse tecido mais endurecido, aí vai de 4 a 6 meses, 8 meses. Tem que ficar com aquele brinco com que Sim, fura. com a joia que eu furo. A princípio, sempre com ela. Depois cicatrizado, podemos fazer a troca. Depois já pode trocar para outro. Exato. E o que diferencia basicamente o meu atendimento hoje é esse cuidado pós. Então, quando a cliente sai do meu espaço, do meu atendimento, ela tem o meu WhatsApp, onde eu conto uma semana, ela vai mandar foto e vai mandar um vídeo e um áudio. Agnes, está tudo bem? E geralmente os áudios são esses, né? Mas por muito tempo não foram, porque eu também já furei com joias inadequadas, porque era o que eu aprendi. Mas hoje os áudios nem parece que eu furei com uma semana. Pois, nem parece que eu furei, não tenho dor, não está inchado, não está vermelho, está ótimo. E aí você fala. Semana é muito pouco tempo. Porque esse monte de fatores. Então, joia adequada, asepsia correta, esterilização, material e também, né, 50% da responsabilidade de cada profissional. Claro. Porque eu posso dar tudo isso e ele em casa cuidar de outra maneira, limpar de outra maneira, não fazer os cuidados também pode não ajudar. Só que quando ele me mandar foto, eu vou saber. Já vai saber o que é. Pode ter perícia para controlar. E também é procurada por pessoas que têm problemas nas orelhas, não é? Exato. E é sobre isso que temos aqui um vídeo para ver de uma reparação de uma orelhinha. Sim, vamos ver. Vamos ver. Estão todos aí? Ninguém desmaiou? Eu ainda tive que olhar para o teto um bocadinho, então explica-me o que é isto. Então, vamos lá. As nossas orelhas são as primeiras a perderem colágeno. E malandras. é uma região muito pequena, então fica visível muito rápido. E aí os brincos que a gente usa por anos vão cedendo. Então vai ocorrendo a flacidez do lóbulo, mas o furo que vai cedendo. E aí eu comecei a detectar com o tempo que as mulheres estavam cuidando muito dos rostos e as orelhas estavam ficando cada vez mais aparentes, visíveis e feias. Pois. E eu, não, tenho que estudar sobre lóbulo e dar um jeito de rejuvenescer isso para comportar o que acontece no nosso rosto, né? Porque senão fica sem paridade. Sim. E fui estudar e descobri a lobuloplastia, que nada mais é que o fechamento desses furos rasgados, às vezes orelhas rasgadas 100%, laceados, como ali, tanto pequeno quanto grande, tortos que às vezes a pessoa não quer mais arrumar e fazer o Minions, que é aquela sugestão que tivemos, e já quer fechar mesmo. E às vezes a cliente chega também e não está tanto com os furos rasgados, mas o lóbulo já está flácido. Pois. Então a gente faz um procedimento que é com a caneta com jato de plasma. Rejuvenescemos ali aquela parte ou fechamos o furo. Nas imagens, aquele pretinho é logo após que eu termino. Portanto, aquilo é já uma cicatrização. É uma casca.
vai ficar já Uma na crosta, hora. Nós acho que chama Crosta. Sim. Então já faz aquela crosta Sim. e quando termina o curativo, é um ponto falso que eu trouxe da plástica e adaptei. Porque quando eu aprendi este curso que eu fiz, Sim. não se fazia esse tipo de coisa. Fazia um curativo bem feio, por sinal. E eu vim da plástica, onde o curativo é a alma da cirurgia do médico. Exatamente, para ficar minimamente bonito, senão a pessoa pensa, vim gastar dinheiro e não vou pior. Não, e às vezes um curativo feio, mal feito, sabe? Sim. E aí eu terminei o curso e falei, mas o curso foi ótimo, mas o curativo deixou a desejar, eu vou melhorar. Melhorei e depois tive a ideia de dar os pontos falsos para ajudar o processo. Então elas ficam com aquele curativo 3 dias, não pode tomar banho, lavar a cabeça para não molhar e depois no 3º dia eu tiro e aí vamos deixar aberto para cicatrizar. A crosta vai cair totalmente e o tecido vai refazer. Colágeno e elastina vem e fecha zerado. E aí podemos pensar. O processo demora 2 meses. Ok. Não é um processo muito rápido, porque no Brasil, porque surgiu essa técnica. No Brasil, para fechar uma orelha rasgada com um cirurgião plástico, para dar pontos que ainda fica com aquelas linhas visíveis, custava R$5.000 só para fechar uma orelha. 1.000 euros. Sim. Tá bem? Esse processo ele é muito mais barato do que os R$5.000. E não dava garantia, porque o médico não sabia sobre perfuração e fechava e fazia o furo no mesmo lugar. Aí o brinco pesava e reabria o furo. Ai, pronto. Então... Temos que saber onde é que está. Estou a abrir nem ter consigo, antes que eu... E hoje não está cá a Cláudia, caio eu aqui. Então, o processo que eu faço, além de não ter todo esse problema, eu nunca vou fazer o furinho naquele lugar. Aquele lugar virou um machucado, né? Pronto. Eu faço na pele novinha, ou 1 milímetro para frente ou para trás, dependendo da medida. E fazemos um furinho novo, como se fosse o primeiro furo do bebê. E aí a mulher volta a usar o brinco novamente. Onde é que a podem encontrar? Muito rapidamente, como é que a podem encontrar? Estamos mesmo a terminar. Vamos me encontrar no Instagram, Beltrix, BeltrixPT ou BeltrixBR. Lá tem meu WhatsApp e todas as informações vocês podem falar comigo. Porque hoje já podem vir ter consigo, não é? Já. Aqui em Portugal. Sim, já estou a trabalhar em vários sítios. Portanto, através do Instagram conseguem saber onde eu estou mais próximo, de onde mora. Furos de bebés, primeiros furos. Microdermal. Exatamente. Lóbulo, orelha fechada e vamos embelezar a mulher. E também formações, não é? Sim, e as formações, tanto para iniciante quanto para quem já é da área. Portanto, há muitas razões para ir ter consigo. Tem muitas opções também para a gente mudar essa concepção do piercing. Porque piercing hoje é elegância, é autoestima e para muitas pessoas é um problema mesmo, traumas. E eu quero desmistificar tudo isso. Muito obrigada por ter aceito aqui o desafio do seu programa. Mais uma vez. Muito obrigada e tudo bom para si, está bem? Obrigada. E nós já vamos a correr embora, porque aqui com a Agnes falamos e ficámos aqui mais 1 hora outra vez. Podíamos fazer o 3º, o 4º, o 5º programa assim. Vamos lançar o desafio à Cláudia. O que é que acha? Cláudia, vens cá ao próximo programa com a Agnes fazer o teu furinho aqui para a gente ver se tu te portas bem. Bem, voltamos no próximo programa às 15 horas com mais conversa, mais mulheres inspiradoras, maravilhosas e que têm tantas e tantas coisas para nos contar. Já sabe. Pode melhorar isso, se estava triste aí com as suas orelhas, até sobre orelhas nós falamos, mas seja sempre a sua melhor versão, sorridente, feliz, porque é para isso que nós estamos cá, para viver bem. E se um dia não foi tão bom, temos o próximo para viver cada vez melhor. Um grande beijinho, é sempre um prazer estar aqui consigo. Voltamos no próximo programa. Tchau!